noção de qual ia ser o time. Ele mudava uma coisinha ou outra. Mas o Dome a gente não sabe exatamente nada, sabe por quê? Ele tem o costume, Felipe, de balancear o treino, de fazer o negócio dar jogo, entendeu? Então, por exemplo, ele às vezes bota o cara que vai ser titular no time reserva. Exato. Ele pega um cara bom do time titular e bota no reserva ali do treino, para dar jogo. E a gente estava vendo ali, né, um coletivo, um treino tático, e a gente via o Pedro Rocha bem. O Ramon, eu acho que ele vem, tá, Felipe? Eu acho que ele vem com o Pedro Rocha, com o Pedro novamente no comando de ataque, né? Não tem jeito, grande fase. E eu acho que ele vem com o Ramon, tá? A expectativa minha, eu acho que ele vem com o Ramon, e o Gustavo Henrique, pelo visto, parece que vem também. Novamente com Eu não mexeria muito não, Papa. Eu honestamente, talvez botasse o Pedro Rocha também, porque ele aproveitou, segurou o Pedro, no Pedro Rocha. No último jogo ele teve a chance de entrar com o Pedro, mas já estava 3-0, estava garantido o jogo. Ele preferiu ter o Pedro 100% contra o Vasco, o Pedro Rocha contra o Vasco 100%. Acho que o Pedro ok, mas eu não mexeria muito mais que o Pedro Rocha não, cara. Eu acho que o Felipe Luiz contra o Vasco é a certeza do cara que vai cadenciar, que sabe enxerga o jogo. O Ramon joga muita bola, como a gente falou aqui, mas eu deixaria para usar o Ramon contra o Goiás na terça. Aí eu iria com o máximo de força que eu conseguisse. Então talvez a mexida que eu faria hoje é o Pedro Rocha no lugar do Diego Ribas ali, e olhe lá, cara, o resto do time eu não mexeria, eu não inventaria agora não, deixaria para mexer, e eu acredito que vai ter que mexer, não tem mistério, vai ter que mexer, mas eu deixaria para mexer contra o Goiás na terça-feira, que é inclusive o time que vai enfrentar o Atlético Mineiro e que não vai perder ponto não vai tirar ponto do Atlético Mineiro e dificilmente tira ponto do Flamengo também não vai. Ali pode mexer mais, Papo. Olha aí, a gente está falando do Pedro, né? A gente vai falar inclusive sobre o Pedro agora, que ele costuma ser carrasco do Vasco, tá? Diego Alves, eu também já passei para vocês ontem, só dando uma pincelada nas notícias aí. O Diego Alves se aproxima da renovação, falta questão financeira apenas. O Eduardo Maluf já chegou aqui no Rio de Janeiro, vai ter reunião com os dirigentes do Flamengo. Uma pena essa questão do Bruno Spindel, foi pego de surpresa, todo mundo pego de surpresa. O Spindel que participaria das reuniões para a renovação do Diego Alves. Mais uma vez, né, o Eduardo Maluf já tinha vindo para o Rio também para ter reuniões, aí o Braz pegou. Agora o Spindel, de repente o Braz resolve essa situação aí, né, ele que já se encontrou, inclusive, já jantou com o Diego Alves, e a gente tem então o Diego Alves provavelmente voltando contra o Vasco em São Januário amanhã, e a gente tendo aí o Hugo Souza provavelmente no banco. Isso aí então... que eu falar, Papa. Cara, o Flamengo tem elenco. A gente reclamava tanto que o Flamengo não tinha elenco lá atrás, no passado, e hoje nós temos o elenco. O Flamengo ele vai rodar esse elenco, entendeu? A gente não tem reserva mais no Flamengo, não existe reserva. Existe uma equipe, um grupo que vai jogar a qualquer momento, vai depender do adversário, que o Domi visa muito o adversário, né? O Domi trabalha muito isso, que eu acho muito importante. Então, assim, vai ter um momento que pode até jogar Gabigol e Pedro. Estou dando um exemplo. Vai ter jogo que eles não vão poder jogar juntos. E eu concordo com isso. Não é que o cara vai ficar na reserva. Botou o Thiago Maia na reserva. Botou o Gabigol na reserva. Não é isso. A torcida e a galera tem que entender, tem que ter paciência com isso. É uma nova cultura. É diferente de tudo que a gente já vivenciou aqui no Brasil. Entendeu? Uma verdadeira seleção, né? Exatamente, é isso. É isso, pô. É um Flamengo mais europeu do que nunca, na verdade, né? Eu acho que a melhor forma de descrever o Flamengo nesse momento, o trabalho do Domenech, é um Flamengo mais europeu do que nunca. O Flamengo não vai jogar de uma maneira só, ele vai jogar de várias maneiras, serão várias escalações, então aquela coisa lá do rodízio, o rodízio vai seguir acontecendo, porque o Domenech, ele monta os times também de acordo com os adversários, de acordo com a estratégia, da forma que ele acha melhor. Na última coletiva de imprensa, por exemplo, ele falou sobre aquele jogo contra o Del Valle aqui no Maracanã. Ele disse que, pelo que eles estudaram, a melhor forma de encarar o Del Valle aqui no Maracanã era no contra-ataque, era sendo um time mais reativo. Para eles, a melhor estratégia naquele momento, com as peças que ele tinha na mão e com a forma de jogar do Del Valle, que é um time que tem linha alta, que adianta, era jogar no contra-ataque. Funcionou, o Flamengo foi lá, ganhou, goleou. E assim, o Flamengo jogou diferente quando jogou contra o Palmeiras, jogou diferente quando jogou contra o Del Valle, jogou diferente como jogou agora no final de semana e vai jogar diferente agora contra o Vasco. Então,
as peças que ele tem, ele vai fazer rodar essas peças. E é importante, né, que quem estiver num bom nível vai ser sempre utilizado. Serão jogos que o Thiago Maia vai começar como titular, serão jogos que o Willian Arão vai começar como titular, jogos que o Pedro será titular, jogos que o Gabigol será titular. Então ele vai fazer isso de acordo com a estratégia dele. É isso que o torcedor vai precisar entender aí para os próximos jogos. De transferências para entrada de jogadores aqui no futebol brasileiro está aberta. Então foi dada a largada, a janela está aberta. Sobre essa informação, não tenho, tá? Se ele foi ou não oferecido, mas é natural, acontece muito isso, Papa, e é bom também para a gente explicar para a galera. Muitas vezes o empresário oferece, né, o cara e só depois conversa com o cara e fala de negociação, né? O Carvalhal, por exemplo, ele foi um treinador que foi oferecido ao Flamengo, mas no final das contas ele optou por não vir para o Flamengo. Então, existe isso, o empresário, o agente, o intermediário, ele oferece para que haja uma conversa, para que se comecem a conversar, e não quer dizer que seja interesse ou do clube ou do jogador que a negociação aconteça. Oferece ali para, de repente, abrir uma negociação e outras vezes também, Papa, para poder falar, ó, tem um cara aqui que eu já estou falando, tem um clube aqui que eu já estou falando com eles estão interessados aqui, ó, eles demonstraram interesse. Então, também para valorizar o jogador. A informação que eu tenho bate com a informação que você tem, é que o Flamengo não vai fazer grandes investimentos, possivelmente nem contrate o lateral direito, tá? Tem alguns nomes na mesa que estão sendo ali avaliados, mas pelo desempenho do Mateuzinho, né, pelo desempenho até do João Lucas também, que acabou virando uma terceira opção, mas quando entrou também correspondeu bem ali. Talvez o Flamengo não contrate nem o lateral direito, ainda não ficou definido 100% isso. E o foco é no Pedro nesse primeiro momento. O Flamengo tenta esticar também o empréstimo do Pedro Rocha junto ao Spartak. Está um pouco difícil, né? Mas o Flamengo tenta fazer isso, e o foco hoje é o Pedro. E tem que entender, a torcida tem que entender, o elenco do Flamengo é muito bom. O próprio Domenech confirmou que ganhou um elenco ainda melhor com os garotos e que os garotos serão utilizados, né? O Natan, por exemplo, já dificilmente volta para a base, ele já fica no profissional brigando por vaga. Inclusive, eu conversei com pessoas próximas a ele e me disseram que, olha, na hora da negociação para renovação, foi conversado isso, que tinham que dar condições a ele de brigar, de brigar por uma vaga ali no time titular, né? No elenco, no time titular, porque ele mostrou que está pronto. Então, os garotos estão aí e vão ganhar mais oportunidades com o Domenech, e o elenco do Flamengo é um elenco muito forte. Sobre essa questão desses patrocinadores chegando para o Flamengo. E a informação que a gente teve, a apuração que eu tive, Papa, é que o Flamengo está fechando o patrocínio do calção com a Union Life essa semana. Então, todas as tratativas para acertar esse negócio de contrato para patrocínio já estão sendo fechadas, já estão encaminhadas, e essa semana já se encerra toda essa contratação de patrocínio. Além disso, o Flamengo também está negociando, também está em busca também no mercado de um patrocinador para a Manga. O presidente do Flamengo deu ok e eles estão negociando também um patrocínio para a Manga da camisa da equipe profissional do Flamengo. Então, além do patrocínio do calção, também está vindo um patrocínio para a Manga da camisa. As pessoas com quem eu conversei me disseram o seguinte, falou assim, ó, o Domenech, ele não quer ficar um ano no Flamengo, ele quer realmente ficar um tempo onde ele consiga desenvolver um projeto, não só no profissional, mas um projeto que integre todas as áreas, um projeto próximo do que aconteceu ali com o Barcelona, com a La Masia. Quer dizer que o Flamengo vai virar um Barcelona? Não, gente, é que é um processo, um projeto que ele tem de fazer isso no Flamengo. Então, essa questão de 50% do elenco da base é um pouquinho mais para frente. As peças ele já tem aí. E isso que me chamou muita atenção, que me disseram que ele é um cara muito preocupado com todos os processos dentro do clube, ele se preocupa com tudo detalhadamente que você possa imaginar. E me falaram, olha, tem que ter um carinho com ele, porque ele vai fazer muito bem para o Flamengo estruturalmente, a parte estruturalmente, assim. Abre o olho,
porque muitos jogadores que estavam para sair agora e que tiveram propostas altas conversaram com a diretoria e tem um acordo para que eles pelo menos fechassem a temporada até fevereiro. E principalmente a Libertadores, que é 23 de janeiro. Por que isso? Após isso, tá? E aí a gente fica, vai ter gente chateada, preocupada, caramba, pode ter debandada. Mas não, esses caras foram super bacanas, eles aceitaram ficar com o projeto com o Flamengo e falaram, ganhou a Libertadores, todo mundo pega o jatinho e parte. Acabou, partiu. E tem essa chance. E o que esse meu amigo falou é que é papo do Flamengo fazendo mais de bilhão, com a saída de 4 ou 5 jogadores. É muita grana, Raíssa. Explicou se era para sair, se era para ficar, aquela coisa toda, e que ele teria desistido de comprar casa. É isso que eu soube, não é? Assim, não chegou, gente, nenhuma proposta do Benfica para o Bruno Henrique. O que aconteceu, né, foi o Benfica tinha interesse, sim, no Bruno Henrique, mas sabia do preço do Bruno Henrique, sabia que o Flamengo não queria negociar o Bruno Henrique. Tinham intermediários. Eu gosto sempre de valorizar empresários que trabalham bem, porque tem gente que acha, empresário é ruim. Não é assim. Tem empresários que trabalham bem, tem empresários que não trabalham bem, tem intermediários que trabalham bem, tem intermediários que não trabalham bem, tá? Então, o que aconteceu foi isso. Tinha esse interesse do Benfica, o Benfica sabia do preço, sabia que o Flamengo não queria negociar, sabia que seria difícil. Então, começou a pipocar muitas coisas. Tinha um intermediário, que não era o empresário do Bruno Henrique, muito interessado em fazer essa negociação para levar um dinheiro. Plantou muita coisa na imprensa portuguesa, né? Muita coisa foi plantada ali, mas na mesa do Flamengo e na mesa do empresário do Bruno Henrique, olha, ele não aceita o agente do Bruno Henrique, ele não é só o empresário dele, ele gerencia a carreira do Bruno Henrique. Denis Ricardo, ele não aceita negociar com intermediários. O Bruno Henrique tem empresário, não negocia através de intermediários. Então, se o Benfica tem interesse no Bruno Henrique, não vai ser por terceiros que vai negociar. Teria que ir diretamente ao Denis, apresentar a proposta, conversar, e isso não aconteceu. Isso Entendi. Não aconteceu em nenhum momento. Você conhece o Denis, não conhece? Eu conheço o Denis, ele não gosta. Você sabe o quanto ele não gosta de aparecer. Ele odeia aparecer. Né? Ele raramente dá entrevista e ele fala, cara, não vamos falar disso agora não, vai tirar o foco do moleque do futebol e tal. Então, a gente sabe o quanto ele tenta manter o Bruno Henrique focado. É isso. E aí você começa a plantar aquelas notícias. Pessoas que estão interessadas em fazer o negócio acontecer, em ganhar um dinheiro em cima, começa a plantar notícia, coloca pressão. Daqui a pouco ele não estava jogando bem, não estava no melhor momento. Aí já vem a torcida, vende logo, tá com foco fora, não sei o quê. Então acabam forçando uma situação que ela não existe, né? Então, em nenhum momento chegou uma proposta do Benfica pelo Bruno Henrique. Sabe quem consultou o Bruno Henrique extraoficialmente? O Sporting, que é o rival do Benfica. Chegou lá direto no empresário dele, consultou ele, perguntou aí, quanto é que é o valor do Bruno Henrique? Quanto é que o Flamengo toparia negociar o Bruno Henrique? Isso aconteceu. O mesmo aconteceu, por exemplo, com o time que levou o Dudu. O time que levou o Dudu do Palmeiras tentou levar o Bruno Henrique primeiro. Chegou, perguntou quanto é que é o Bruno Henrique, quanto é que ele custa, será que a gente consegue negociar? Não andou. Bruno Henrique não quis nem conversar. Aí eles foram no Dudu. Na Arábia Saudita também consultaram a situação do Bruno Henrique e ouviram que hoje ele não sai do Flamengo, né? Que o foco está no Flamengo, que para um futuro, né, pode ser um mercado onde ele vai fazer o último contrato da carreira dele. Então é isso.